E com isso tenho uma formação em produção cênica, então eu trabalho com palco, montagem de palco, toda essa parte de estruturação. E chegou um momento da minha vida, em 2017, que eu entendi que não era para eu estar mais em escolas de dança, e eu parei, saí de todas as escolas que eu trabalhava e comecei a trabalhar só com o Ministério de Dança. Então eu cheguei até 2019, eu dava aula em 17 igrejas por Curitiba, então eu rodava o Curitiba inteiro dando aula de dança. E no meio desse caminho foi quando eu dei aula numa comunidade mais distante, lá em São José, e eu conheci algumas meninas que tinham algumas dificuldades motoras, algumas coisas que eu não podia ajudar com aquilo que eu tinha aprendido para dar aula, e foi quando eu entendi como um chamado também. Esses dias eu vi uma frase que falava que às vezes o seu chamado é seu CNPJ também, né? Que é onde você ministra. E foi quando eu decidi cursar fisioterapia. Então hoje eu sou fisioterapeuta, tenho estúdio de pilates lá em Curitiba também, trabalho com isso e atendo bailarinas especificamente do Magnificar. Não sei se vocês conhecem o Balé Magnificar aqui de Curitiba, que é uma companhia cristã internacional que tem uma base aqui em Curitiba, e eu cuido das meninas de lá. No meio disso tudo, estou noiva, caso em janeiro, tenho 1000 coisas para fazer. E esse período de preparação foi algo que me chamou muito a atenção. Desculpa, eu não prestei atenção no seu nome. Daisy. A Daisy falou que vocês falaram sobre Esther, sobre como ela foi corajosa, como ela se portou diante da presença do rei quando ela já estava lá. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o processo de preparação da Esther, tá? Nesse momento que ela se preparou para estar lá diante do rei, e o que ela teve que fazer, o que ela teve que passar, e como que a gente traz isso e como a gente linka isso dentro do nosso ministério. Dentro do nosso ministério pessoal e dentro do nosso ministério da igreja, onde a gente compartilha com outras pessoas. Amém? Então, o texto base que eu queria usar com vocês é de Esther 2, do 2 ao 17, que conta a história dela ali. Todas conhecem a história de Esther? Sim. Tudo bem? Posso pular essa parte? Sim? A gente já estudou, né? Então, eu vou partir já do início pra gente ir pra frente. Vamos lá. Então, a história de Esther, ela é uma história que ela é cheia, carregada de simbolismos, né? Então ela é uma história onde a gente pode abordar vários temas, como preparação, no período que ela se prepara para entrar diante da presença do rei, a beleza, porque uma dessas partes de preparação foi a parte dela se embelezar para ela chegar à presença do rei, identidade, que é onde ela consegue enxergar e adquirir uma nova identidade, porque ela muda o nome dela, né, de Hadassah para Esther, então ela tem uma nova identidade diante do rei. E propósito. Ela entra no palácio diante do rei por conta de um propósito. Então, Esther, ela foi chamada com esse propósito e ela passou por um período de preparação. E o ministério de dança, o que a gente vive dentro do ministério, é algo que exige consagração, exige santidade, exige disciplina e exige entrega do nosso coração. E muitas vezes não só do coração, muitas vezes é tempo, é sono, tantas coisas que a gente precisa entregar diante do Senhor mesmo, daquilo que Ele tem para nós. Uma coisa que é claro e que não é que as pessoas não saibam, mas a gente sempre tem que lembrar, todas as vezes que a gente está aqui na frente, que a gente não está aqui por entretenimento. A gente não está aqui para embelezar o culto. Entendam, beleza da adoração é uma coisa. Foi o que chamou minha atenção na bailarina que eu vi dançando quando eu entrei na igreja. Mas esse não é o principal, tá? A gente não está aqui para entreter. A gente sabe disso, mas a gente sempre tem que lembrar. Da mesma coisa como a gente sabe que a gente é forte, que a gente é corajosa, mas a gente sempre tem que lembrar. Então a gente não está aqui para entreter, a gente tem um propósito.
seja numa dança que a gente fique o mais parada possível, seja na dança mais triste, a dança mais alegre, a dança mais festiva. A gente tem uma particularidade lá dentro da igreja, porque a gente é um ministério muito grande lá. A gente hoje está em torno de 113 pessoas no ministério inteiro. E a gente tem um evento lá na igreja, que é o Nataleluia, não sei se vocês conhecem, que é o nosso musical, que ele é muito grandioso. Então é um musical de quase 1h40, com muitas músicas, e às vezes são assim, 70 pessoas para dançar. E às vezes essas pessoas elas dançam menos de 1 minuto no musical, porque cada uma tem o seu propósito. Ela tá na coreografia que ela precisa estar, ela tá fazendo o que ela precisa estar. E isso precisa estar muito no nosso coração. Que a gente não tá aqui para dançar, talvez, fazer solos ou dançar coisas muito bonitas e muito grandiosas. Às vezes aquele mínimo é o que você precisa. Porque a gente já recebeu testemunhos de pessoas que foram tocadas, às vezes, por 1 minuto, de uma menina que fez uma caminhada, de uma menina que entrou com uma expressão um pouco diferente. E isso a gente precisa levar em consideração também quando a gente está aqui. Eu sei que muitas vezes dentro do ministério acontecem várias coisas porque nós somos pessoas cuidando de outras pessoas e convivendo com outras pessoas, e isso tem os seus desafios. Mas a gente precisa sempre lembrar o real propósito disso. Amém? Então, vamos lá. Eu separei 4 pontos dessa passagem de Esther, nesse período de preparação dela até a presença do rei. Então, uma das coisas que eu queria falar com vocês era sobre o tempo de preparação. Na Bíblia diz que Esther ela foi preparada por 12 meses. Ela ficou 12 meses se preparando para entrar na presença do rei. E esse preparo é o que a gente precisa ter. Então, como eu falei para vocês, eu me formei em balé clássico, só que eu fiz 12 anos de balé. Eu tinha aulas de segunda a sexta, da 1h30 às 6 da tarde. Eram todos os dias que eu fazia aula. E foi um período de preparação para que eu pudesse me formar e pudesse exercer a minha profissão. Mas foi um período de preparação, período onde eu fui forjada, onde eu fui incentivada e onde eu tinha um propósito naquilo. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas as pessoas que entendem esse propósito onde querem estar, elas continuaram até o final. Então esse tempo de preparação é um tempo muito precioso. E é algo que eu falei hoje no ministério, que eu estava lá e vim pra cá, que hoje eu fui dar um devocional e eu falei isso para as meninas. A gente tem um hiato muito grande no meio do ano lá dentro da igreja. Então, por exemplo, a gente dançou no musical de Páscoa, final de abril, e teve agora a conferência da família, mas até chegar à conferência de missões a gente tem um período aí de uns 2 meses. E esses 2 meses a gente meio que não tem nada para fazer, assim, coreografar. Aí do nada vem, tipo, um monte de coreografia, né? Não sei se aqui é assim também, acho que é só lá na igreja, né? Que aparece as coisas assim pra fazer, né? Normalmente só lá na Bíblia. E aparece um monte de coreografia. Só que nesse tempo a gente não tem nada. E uma das coisas que eu falei para as meninas hoje foi justamente isso. Eu falei, a gente precisa encarar esse tempo de preparação. Como uma preparação. Ah, mas eu não tenho que ensaiar nada. Então talvez o ensaio nem seja tão importante assim eu ir. Porque a gente nem vai apresentar mesmo, por que eu vou? Mas a gente precisa lembrar que esse tempo de consagração, esse tempo de santidade, eles são forjados muitas vezes dentro do nosso ensaio, dentro do momento que a gente está junto. A gente tem a nossa vida devocional, o nosso secreto com Deus, onde a gente consegue ser ministradas. Mas muitas das coisas que a gente vive em grupo, em ministério, são dentro dos nossos ensaios. Então a gente não pode achar que o nosso ensaio é banal, que o nosso ensaio é só um momento que a gente se reúne para ver o que a gente vai fazer hoje. Não. A gente precisa entender que os nossos ensaios eles têm que ter uma rotina, uma liturgia, para que a gente possa entender do Senhor quais são os próximos passos que Ele tem para a gente poder caminhar. E também dentro dos ensaios é onde a gente é ministrada, onde nós somos ministradas.
E a gente precisa entender que como a gente está aqui como ministros de dança, de louvor, da palavra, a gente precisa fazer uma manifestação que seja primeiro em nós, para depois ser através de nós. Não é da gente, é do Senhor, é só através de nós. E a gente precisa receber essa porção e também compartilhar. Então a gente precisa estar dentro dessa busca constante do Senhor, no Senhor, para que a gente possa nos aperfeiçoar. E tecnicamente também, porque a gente precisa usar esses tempos de ensaio como um preparo técnico para que a gente possa aperfeiçoar. Então a Bíblia ela fala muito sobre dons e talentos. E a gente entende que talento é uma predisposição que você tem. É algo nato, é algo que tem com você. Tem pessoas que têm mais facilidade de falar em público e pessoas que têm mais facilidade de escrever lindos textos e roteiros no secreto. Existem pessoas que têm mais facilidade de dançar. Existem pessoas, que não sou eu, que têm mais facilidade de cantar, né? Então existem pessoas que têm mais facilidade com algumas coisas e outras. Isso é um talento nato, é algo que nasce com você. É algo que pode ser aprimorado? Sim. A gente aprende funções, a gente aprende a fazer outras coisas. Mas aquele dom que a gente tem é um talento nosso que é aperfeiçoado em Deus. Então se você tem convicção que você tem um talento para dança, eu não estou falando de virar 30 mil piruetas, de erguer a perna mais alta. Eu estou falando de você ter uma predisposição para dança no sentido de ter facilidade. Eu entendi que é assim. Eu quero estar aqui porque é assim que eu consigo ministrar, é assim que eu me sinto útil para o Senhor. Então eu vou aperfeiçoar isso no Senhor. A gente aperfeiçoa no nosso secreto, mas tecnicamente a gente aperfeiçoa dentro da aula. Então a gente precisa ter a consciência de que dentro da aula é onde a gente tem essa preparação para que a gente possa ter mais repertórios para o Senhor também. Então assim, Deus ele vai te usar, mas ele vai te usar naquilo que você conhece, amém? A gente entende isso. Então assim, eu não vou falar, trazer uma palavra com um cunho teológico, com um contexto filosófico da época de Israel, porque era assim e os reinados eram assim, porque não é minha área, eu não tenho isso. Se eu buscar conhecimento nisso, eu consigo ministrar, porque o Senhor me usa nisso também. Mas se eu não tenho, Ele não vai ministrar, Ele vai usar aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. Então quando a gente pensa nas aulas e naquilo que a gente tem de melhor, é naquilo que o Senhor tem para usar através de você. É o que você dá de bagagem para o Senhor, para Ele poder usar através de você. Então, eu não sei se vocês conhecem o Ministério de Dança e Louvor na Terra. Não sei se vocês conhecem a história deles, eu acompanhei eles durante uns anos, fui para as conferências deles, fui umas 2 lá no Rio. E fui aluna da Bruna Mofato durante um tempo na escola, antes da escola online, gente, ela me dava aula por Meet. E eu convivi um pouquinho com a liderança de lá, e lá era algo que tinha muito convicto no coração da líder, é que elas precisavam se aperfeiçoar tecnicamente. Então as pessoas que chegavam no ministério eram pessoas que não dançavam, que não tinham nenhuma técnica. E a Vitória, ela colocou isso diante do Senhor, para todo mundo se aperfeiçoar dentro disso. E ela entendeu que a técnica era importante, era algo que ela faria de diferente dentro do contexto de dança, de ministério de dança que acontecia no Rio, tá? Aqui é diferente, aqui no Paraná e Curitiba é diferente. Mas ela entendeu que era diferente. A ponto de o SATED, que aqui no Paraná, é o nosso órgão que regulamenta os profissionais de dança, teatro, produção cênica, tudo isso. O SATED do Rio,
foi atrás deles, porque eles estavam querendo entender quem que era o professor deles, como que eles ensinavam as pessoas assim tão fácil. Porque as pessoas, elas tinham uma técnica impecável e era treino. Elas ensaiam 4 vezes na semana, 3 horas por dia. Elas não faltam ensaios e elas sempre estão lá. E aconteceu que acho que em 2021 ou 2022 o SATED abriu uma banca para fazer uma banca para que todas elas se tornassem profissionais com o método deles, porque não se encaixava em nenhum estilo de dança. Então elas não são profissionais do balé, o meu DRT é do balé, mas elas não têm, elas têm a delas, que é a dança delas, porque elas conquistaram isso com esse empenho de poder sempre se aperfeiçoar dentro daquilo que elas tinham dentro do ministério. E então, com isso, assim, eu queria deixar 2 perguntas para que vocês pensassem, tá? Primeiro, como que você tem se preparado? Como que a gente tem se preparado para a gente ministrar? E eu não estou falando de preparação, de chegar 2 horas antes para se maquiar ou arrumar o cabelo. Eu estou falando da sua preparação lá no seu secreto. Então, quando você tem uma ministração, quantas vezes você já escutou a música antes do ensaio? Você já entendeu a mensagem da música? Você já buscou na palavra inspirações de passos para você fazer em determinadas partes da música? E como que você tem se preparado para isso? E a outra é a dança que a gente oferece aqui na frente. Ela é um fruto de ensaio ou é um fruto da nossa intimidade com Deus? Porque isso é uma grande diferença. Porque às vezes a gente está tão no mecânico e é tão assim, vamos ensaiar, já temos sequência pronta, vamos nessa, né? Acontece só na Bíblia também, eu acho, esse negócio, né? Vamos repetir essa sequência. Então, a nossa ministração, ela precisa ser gerada na nossa intimidade com Deus, no nosso secreto. E ela não pode ser fruto de ensaio, porque o ensaio é só um refinamento daquilo. A gente precisa ensaiar? Sim, acabei de falar de técnica. A gente precisa fazer todo mundo no mesmo tempo, todo mundo bonitinho, com animação, com intensidade nos movimentos, né? Sem parecer que tá lá tipo, ai, tô cansada. A gente precisa disso, mas isso precisa ser construído no secreto. Um exemplo que eu dei esses tempos atrás para as minhas alunas foi a minha dificuldade que eu tenho com a expressão, por exemplo. Eu sou uma pessoa que se você chegar para mim e falar, a gente vai dançar uma música que ela é super alegre, no ensaio você tem que estar super alegre. No primeiro ensaio, eu tô ali de boa. Só que eu não consigo ficar tão feliz, porque eu não busquei antes no sentido eu não entendi a letra da música. Eu não entendi o que eu tô dançando. Então eu sou uma pessoa que tem essa restrição, talvez cognitiva, que precisa desse tempo de assimilação. Mas é uma das dificuldades, só que é algo que a gente precisa trazer para os nossos ensaios também. A gente trabalhar essas expressões e trabalhar essas coisas nesse nosso tempo de preparação. O segundo tópico que eu queria falar, que a gente encontra na história de Esther, é sobre a beleza. Sobre a unção e o perfume. Então, a Bíblia vai dizer que ela teve esses 12 meses de preparação. E foram 12 meses de banhos diferentes. Eu li um livro que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele acho que é a Rainha da Pérsia, que é um livro de um autor cristão, que ele conta a história de Esther, só que ele explica tudo, como que eram os banhos, como que era a preparação desse período de 6 meses, depois dos outros 6 meses, e como que era, por que tinha toda essa preparação para entrar na presença do rei. Então ele explica tudo isso comparado com o livro de Esther. Então é um livro bem legal, uma leitura que vale a pena, e ele explica um pouquinho sobre isso. Dentro da Bíblia e dentro da tradição cristã, a gente entende que o óleo simboliza o Espírito Santo. Então, se a gente for ver na Bíblia, eles ungiam muito com óleo os profetas e algumas outras pessoas, simbolizando o Espírito Santo.
Então, isso é algo muito importante, porque o primeiro banho da Esther foi o banho que no livro eles chamavam de banho das dores, porque era um banho de purificação. Na história conta que esse período de purificação era feito, esse banho era feito em óleo quente. Ela não entrava no óleo quente, tá? Mas o vapor do óleo era o que purificava ela. Então eles entendiam que esse período de purificação era o período da pessoa deixar de ser a velha, de deixar o velho homem e ser uma nova pessoa, porque ela precisava passar por isso. Então olha só, o período de preparação, ele tem um período de dor também. Ele também tem um período de incômodo, talvez quase um sofrimento, que a gente precisa passar. E é um período onde a gente precisa se dedicar um pouco mais. Então, eu vou dar um exemplo do balé. No balé, o sonho de todas as pessoas, de todas as bailarinas que entram, é subir na ponta. Não é tão legal assim, eu não sei quem aqui dança nas pontas, mas é uma coisa legal, tá? Eu nunca gostei. Mas toda criança, eu tenho alunas de todas as idades, e quando elas aprendem a falar, elas perguntam quando que elas vão subir nas pontas. Só que esse período do processo de pontas é algo que, primeiro, você não pode fazer se você não tem o fortalecimento adequado e se você não tem a idade necessária que seus ossos já estão formados. Porque é doloroso, faz calo, faz bolha, quebra a unha cai, parte no meio. É horrível, assim, não é bonito. É bonito por fora, é lindinho. Mas por dentro é dolorido, dói muito. Você torce o pé na ponta, dói 2 vezes mais. O negócio é ruim mesmo. Mas é um período de preparação. E depois de um tempo, você fica mais tranquila. Então, por exemplo, eu não faço mais aulas de balé hoje em dia, graças a Deus. Gente, eu sou formada em balé, mas balé é a dança que eu menos gosto, tá? Eu tenho os meus motivos, mas assim, é as turmas que eu mais tenho, é mais dual. Mas eu não faço balé, só que eu fiz muitos anos de balé, dancei em companhia de balé, então eu tive muita prática. O ano passado a gente foi dançar no Natal Aleluia e teve um trecho que era de pontas para fazer. E eu entrei e fiz assim, e junto com as minhas alunas que estavam entrando nas pontas, e não é que eu não senti dor, mas é que já estava calejado. Eu já tenho meus calinhos prontos, onde eu sei que dói ali. Então, o período de preparação é onde a gente vai criar esses calos onde não dói mais. E esse não dói mais, às vezes, não é fisicamente, às vezes emocionalmente também. Porque dentro do ministério, a gente passa por algumas situações, como eu falei, a gente lida com pessoas, que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, que às vezes machucam a gente, que às vezes a gente tá dançando e a gente tá se dedicando e a gente acha que isso não tem valor talvez para outras pessoas porque elas não estavam aqui no ensaio vendo vocês ensaiarem um monte. Mas a gente aprende a ter esses calos, a gente aprende a administrar essa dor e entender que isso já foi preparado. Eu já fui preparado, eu já passei pelo meu óleo quente. E o outro banho da Esther é o banho da beleza, que era feito com especiarias. Eu vi uma blogueira famosa falando que está vendendo um óleo da Esther, que eu me interessei muito, que diz que é muito bom para a pele e para o cabelo. Então, eu acredito que seja bem parecido. Agora, pense 6 meses ela embalsamada daquele óleo bom. Então, era para embelezar mesmo, assim, né? Então, esse tempo da beleza, aí a gente precisa estar cheias disso e dispostas a entregar beleza. E isso vai muito além da técnica. Vai naquilo que a gente fez no nosso período de preparação e que a gente está ministrando e trazendo beleza para as pessoas. A beleza da adoração. É aquele negócio de você olhar e você vê um ministério ou alguém ministrando que às vezes a pessoa não tem nem tanto talento assim no sentido, nem faz coisas tão maravilhosas e tipo uau, mas você enxerga beleza naquilo. Você olha a pessoa ministrando e você sente a presença de Deus,
porque ela carrega a beleza da adoração. Ela faz passos simples, mas ela consegue mostrar aquilo que o Senhor tem feito quer fazer através dela. Então isso a gente precisa sempre carregar. O terceiro ponto é da identidade restaurada de Esther. Esther era órfã e ela vai para o palácio e ela é exaltada. Então a dança, ela é um lugar também de cura da nossa identidade, aonde Deus nos chama e nos recoloca, Ele nos reposiciona e Ele traz uma nova identidade pra gente. Eu falo isso porque eu dancei, eu dançava no mundo no sentido de não dançava na igreja, então eu dançava, né, nos palcos, nos enredos, e isso tinha um valor para mim que foi ressignificado quando eu encontrei Jesus e quando eu ganhei uma nova identidade. Um dos exemplos é o festival de dança. Na época que eu dançava em companhias, a gente ia muito para festivais de dança competir. Então a gente viajava o Brasil inteiro, todo final de semana, cada dia num lugar, dançando e competindo. O clima era terrível, porque a gente andava com a nossa bolsinha assim, abraçada, porque a gente tinha medo, porque já tinha relatos de pessoas que picotearam o figurino da outra escola. Então, assim, um ambiente assim, super agradável para estar. Mas, né, enfim. E a gente ia para esses festivais já com o pensamento do tipo: preciso dar o meu melhor, porque eu preciso ser a melhor. E assim, era bem complicado, era bem difícil mesmo, assim, a gente ter esses pensamentos e estar ali, tipo, cumprindo o seu trabalho. Eu parei de dançar profissionalmente em 2016. Foi quando eu tive algumas lesões, assim, e daí eu falei, não é isso, não quero isso, e agora eu só danço pra Jesus, só na igreja só. E eu parei de dançar, tava com 23 anos. E desde então eu nunca mais voltei nesses palcos de festivais. Até o ano retrasado. Quando, em uma conversa com uma líder minha, a gente entendeu que a gente precisava levar um ministério para esse lugar com o objetivo de evangelizar. Um dos comentários dos jurados foi que a gente usou muita roupa, porque a gente estava muito vestida para dançar, porque tava todo mundo, porque não tinha ninguém cristão lá, só a gente. E um dos comentários foi esse, que a gente usou muita roupa, a gente estava muito coberta. E as pessoas, nem vou falar as roupas que as pessoas usavam lá, né? Que o limite não tinha, gente, o limite ali era o céu. E quando eu entrei lá, e eu tava como coreógrafa das meninas, eu tentei mudar as sensações que eu sentia. Eu tive que ressignificar isso na minha mente muitas vezes. Que eu não tava ali pra competir, que eu não tava ali pra mostrar que a minha coreografia era melhor, que eu tava ali para as meninas terem essa experiência de levarem Jesus num lugar onde um ambiente tão sutil, um ambiente tão ruim, tão obscuro, e elas levarem um pouco dessa luz. E isso só foi possível quando eu entendi a minha nova identidade, quando eu entendi o meu processo de cura de uma bailarina que queria ser profissional e queria dançar em vários lugares, para Marcela, que é líder de ministério, que quase não dança porque tem tanto problema para resolver que eu não consigo nem dançar. No ministério, no musical de Páscoa esse ano, eu nem dancei, porque eu esqueci de ensaiar. Eu ensaiei todas as meninas, eu não ensaiei nenhuma vez. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou dançar. Eu ia dançar lá para errar. Faço isso também, né? Mas isso tem um problema de esquecimento meu, esse é outra história. Tá? Isso é uma dificuldade que eu tenho de esquecer as próprias coreografias, mas eu acho que isso sou eu também, né? Esquece só aqui montou. Mas a gente precisa ter essa convicção no nosso coração,
que a dança ela é uma cura da nossa identidade. É uma nova identidade. Se você sempre foi cristã e cresceu dentro da igreja, isso é algo que de repente começou a dançar no ministério, você tem uma nova identidade de adoradora, uma nova identidade de ministra. Você ministra de uma forma diferente agora. Então a gente precisa aceitar essa nossa nova identidade. E outras duas perguntas que eu queria deixar para vocês é isso. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem você é? Quem Ele te chamou para ser? E a outra é, a sua dança, ela reflete essa nova identidade de quem Ele te chamou para ser? Porque senão eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente não lembra disso, se a gente não ressignifica isso, a gente está perdendo tempo. Porque você poderia ser usada em outras coisas, em outras áreas. O último ponto que eu queria falar com vocês é sobre o propósito profético da Esther. E esse é um versículo que é muito legal, que eu acho que todo mundo conhece, que é Esther 4,14, que tem aquele trechinho que fala: você não foi chamada para um tempo como este? Então tem um propósito. Você foi chamada para esse tempo. A sua dança ela tem um propósito de libertar, de curar, de anunciar e de interceder. A sua dança ela precisa ser um canal de libertação na vida das pessoas. De libertação do medo, de libertação da vergonha, de libertação de todos os empecilhos que a gente coloca. Ela precisa ser cura para que a gente possa ressignificar a nossa identidade. Ela precisa ser cura emocional, ela precisa ser cura sentimental, ela precisa anunciar, ela precisa manifestar alguma coisa. Ela precisa manifestar Cristo, mas ela precisa também anunciar a vinda dele, ela precisa apontar para ele. Hoje a gente fez o lançamento do espetáculo de dança lá da escola e a gente vai fazer o espetáculo das Crônicas de Nárnia. E muito legal, né? Ai, gente, sério, eu tô esperando anos pra fazer. E uma das coisas que eu falei hoje pros pais, eu falei justamente isso. Eu falei, o nosso intuito é que a gente possa entender que tudo que a gente faz no espetáculo aponta para Jesus. Porque tudo de Nárnia aponta para Aslan, aponta para o sacrifício, aponta para a ressurreição. Então a gente precisa sempre ter esse ímpeto no nosso coração, essa vontade e essa vigilância de que as coisas apontem também para o Senhor. Esther, ela foi dentro desse palácio cumprir esse propósito. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Colossenses 3:23, que é a minha frase do WhatsApp do Instagram, que fala assim, ó: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esther, ela passou por vários tratamentos e aprendizados específicos para ir à presença do rei. E da mesma forma, a gente que dança, a gente precisa se dedicar a essas coisas com zelo, que é quando a gente cuida das nossas coisas. A gente cuida do figurino, a gente cuida da roupa, a gente cuida do templo, aqui no lugar, a gente cuida daquilo que o Senhor deu para nós. Tem um testemunho do Louver na Terra, que eles conseguiram uma sala de dança para ensaiar a primeira vez. E a Vitória Mofato fala muito isso, que isso foi fruto daquilo que eles cuidaram no tempo que eles não tinham aquele lugar. Então, a gente precisa ter esse cuidado com aquilo que é do Senhor, com o templo que a gente usa para dançar, com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E daí entra a minha outra fala como físio. Eu entrei nisso porque eu aprendi a ultrapassar os meus limites como bailarina. Eu aprendi a extrapolar tudo que eu podia para chegar num determinado resultado. Mas quando eu entendi e quando as coisas
linkaram junto com a fisioterapia, eu entendi que o corpo ele é um templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado e ele tem limites. Então, eu nunca mais fiz um aquecimento, uma dança, uma aula sem me aquecer. Tudo bem que a idade também daí já dá né, a gente precisa dar uma desenferrujada, assim, mas foi depois que eu entendi a importância da gente cuidar. Tem uma frase de um livro que eu li o ano passado, quando eu tava nessa coisa de correr, assim, nada contra, mas ano passado eu corri e daí consegui sair, porque a pessoa que entra pra correr, agora todo mundo tá correndo, né? A pessoa que entra pra correr não para de correr mais, né? Mas eu consegui parar, gente. Agora eu tô aqui. Mas é de um livro que eu tava lendo. E eu trabalho com corredores também. Então atendo muitos corredores lá no consultório. E falava assim, Deus é merecedor de filhos saudáveis. Ponto. Assim como Deus é merecedor de filhos inteligentes, filhos estudiosos. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo também. A gente precisa entender os nossos limites. Dentro do ensaio é chegar e aquecer. Dentro de uma construção de coreografia é entender que esse movimento não vai dar certo. Eu vou precisar treinar, eu vou precisar aprender a executar ele de uma forma direita. Não é sair fazendo qualquer coisa, porque a gente precisa entender que o nosso corpo tem limites, nossas articulações têm limites, o nosso alongamento tem limite, que precisa ser explorado sempre a gente pode alongar mais, sempre é possível, tá? Então a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado com essas coisas. E também a gente precisa ter o nosso esforço. Então esse esforço ele vem da nossa dedicação, da nossa disposição e do nosso aperfeiçoamento técnico. Então a nossa dedicação nos ensaios. Se tem uma coisa que me dá uns 6 tipos de ciricutico, é quando eu chego no ensaio e eu tô passando alguma coreografia e tem alguém lá atrás fazendo assim, ó. Porque é ensaio. Não, na hora eu vou fazer legal. Não, na hora eu faço pra cima. Falam assim pra mim. Não é assim que funciona. A nossa dedicação começa no ensaio. A gente precisa se dedicar dentro do ensaio. E essa coisa de fazer sempre meio, sabe? Tipo, ai meu Deus, tá muito difícil. Ai, eu tô muito cansada. Ai, eu tô não sei o quê. Então, esse negócio de arrastando, eu sei que existem idades, né? Eu sei que eu lido com adolescentes também, eu sei quando a adolescente é um pouquinho mais difícil, às vezes, assim, principalmente de manhã, tem que dar uma despertada nelas, mas é algo assim que a gente precisa ter no nosso coração, essa dedicação do ensaio. E quando eu falo momento de ensaio, eu falo do nosso momento devocional em grupo. É o momento que a gente tem a nossa ministração em grupo. Então você está aqui e você é responsável por cada pessoa que está dentro do ensaio junto com você. Você sabia disso? Que você é responsável? Porque vocês estão fazendo devocional juntos. Eu não sei quantas são casadas aqui, mas eu fiz o curso de noivos recentemente e a gente tem feito alguns devocionais juntos, assim, sobre algumas coisas, alguns pontos que foram abordados dentro da espiritualidade no curso de noivos. E uma das coisas que eu tenho reparado muito é que tem vezes que, muitas vezes, não é 50-50. Às vezes eu tô mais 60%, meu noivo tá mais 40%. E às vezes é nesse momento do devocional que a gente consegue equilibrar. Então, o momento do seu ensaio, você é responsável sim. Se a sua amiga não tá conseguindo ter uma vida devocional e se ela não tá tendo uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Porque vocês são um grupo. Então, você precisa se responsabilizar por ela também. Então, essa dedicação que a gente tem no ensaio, ela precisa ser uma com as outras também. Porque a gente administra uma das outras. A gente está cuidando uma das outras. E essa disposição não é de estar disposta, hoje eu vou dançar todas, vamos lá.
Não, é disposição de ter um coração disposto. De ter um coração onde você sabe que você pode contar com a pessoa, sabe? Eu tenho essas pessoas dispostas lá no ministério. Não que as outras não sejam, mas eu sei que tem uma que se eu mandar uma mensagem para ela agora, ela vem aqui agora passar a coreografia para mim. Entendeu? Então, esse coração disposto é algo que a gente precisa ter dentro do nosso ensaio. E essa disposição não é só de fazer coisas logísticas e administrativas ou coisas tecnicamente ou coreograficamente no ministério, mas é a disposição do cuidar, de mandar uma mensagem, de conversar, de ter esse tempo de mesa com as meninas. E o aperfeiçoamento técnico, de novo, porque a gente precisa entender que a nossa técnica, ela não, muitas vezes não revela o nosso secreto. Porque a gente vê bailarinos muito bons dançando no mundo, que tem uma técnica impecável que não tem Jesus. Mas ela que traz a beleza para isso. E a gente precisa entender que a técnica é aquilo que eu posso dar de melhor para o Senhor. Vou dar um exemplo. O meu namorado, meu noivo, tô acostumando ainda. Meu noivo, ele é líder da orquestra lá da PIB e ele é violinista. Para você entrar na orquestra, você não pode chegar lá e falar assim, tava querendo tocar. Não. Eles vão perguntar, qual instrumento você toca? Ah, eu toco violino. Qual é o seu nível? Ah, eu toco assim. Então tá, então a gente vai marcar um dia e você vai escolher uma música e você só toca pra eu ver onde você tá. Porque daí na orquestra tem um negócio de violino 2, violino 1, isso daí eu já não entendo já, e daí eu finjo que entendo só pra entender o que ele tá me falando. Mas eu sei que tem tipo uma hierarquia, assim, de quem faz. É tipo segunda voz, primeira voz e tal. Vocês veem que eu entendo muito de louvor, né? Mas enfim. E daí eles fazem isso pra pessoa entrar. Se a pessoa não tá muito refinada no sentido, não lê partitura, não entende as coisas ali, eles aconselham a fazer aulas. Qualquer grupo, ou de louvor, ou algo assim, você tem que saber no mínimo, aonde você canta, qual a sua região ali, se você é soprano, isso eu sei. Se você é soprano, se você é contralto, né? Se você é tenor, se você sabe dividir voz ou não, isso daí já é um outro critério, né? Mas você precisa disso. Na dança, a gente não faz isso. É normalmente assim, você sabe direita e esquerda? Então vem com nós. Isso é importante? Porque a gente agrega as pessoas. Isso é legal por isso, né? A gente consegue colocar várias pessoas dentro do ministério. Às vezes nem isso, porque nem direita e esquerda eu sei. Eu tive que... Eu no Detran... depois eu conto essa história. Mas foi bem difícil. Pra eu aprender. Eu sou muito ruim com lateralidade, gente. Sou péssima. Então, assim, nunca dirija um de carro comigo e fale, vira à esquerda. Não, vou virar outra. Mas, enfim. É um ministério que é muito agregador. Então, muitas pessoas entram, muitas crianças entram e aprendem ali. E isso não é errado, porque a gente está ensinando e essa pessoa ela pode desenvolver e aperfeiçoar talvez um talento dela dentro do ministério, desenvolver ali um dom e aprender alguma coisa e talvez se tornar uma bailarina e se tornar uma ministra de dança e entender essas coisas, mas isso abre uma porta pro tipo assim, eu tenho ritmo, eu acho, então eu vou dançar. Então quando a gente fala de aperfeiçoamento técnico, eu tô falando pra gente virar companhias de dança engessadas, que não levam a Cristo, que não são sensíveis ao Espírito Santo na nossa ministração, daquilo que a gente tem, naquilo que a gente precisa ministrar, mas a gente precisa entender que isso tem o seu valor. Então a gente precisa dar o nosso melhor. A técnica ela não substitui a unção, mas ela
refina e valoriza isso. Para que as pessoas olhem, porque eu sempre falo, se eu tivesse entrado naquela igreja e tivesse visto uma menina dançando, talvez de uma maneira meio esquisita, sem beleza, sem a beleza da adoração, não estou falando de tecnicamente perfeito, eu não teria ficado. A unção, ela toca o coração, mas a excelência técnica que abre os olhos para essa beleza. Então, quando a gente vê alguém fazendo algo impecavelmente, tecnicamente bonito, e a gente sente a presença de Deus também, a gente é tocado, a gente é ministrado por aqui. E isso começa em nós, no nosso tempo de preparação. O nosso corpo, ele é um instrumento que precisa ser cuidado e treinado. Sempre. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fazia muitas coisas que hoje, com 30 anos, eu não faço. E isso pra mim é algo assim que é bem complicado. Porque eu senti a idade bater. Só que são coisas que eu não faço porque eu não treinei. E eu podia ter treinado. Então são coisas que a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa treinar. A gente precisa ter essa convicção. E não só treinar, a gente precisa investir nessas coisas. Investir em aulas, investir... eu falei isso pro ministério uns tempos atrás, assim. Eu falei, eu preciso que vocês saiam daqui. Porque eu não sei se vocês sabem, lá na PIB a gente tem uma escola de dança, que agora a gente virou centro de formação, que é o Centro de Formação Ministerial da PIB. Dentro desse centro de formação, tem aulas de dança, de orquestra, de canto, de música, de teatro, de circo. Agora tem inglês, tem um monte de coisa lá dentro. E a ideia é formar pessoas para o ministério. Então, olha só, a gente está fazendo um trabalho que a gente vai alcançar, a gente tem alunos que não são cristãos, a gente tem em torno de 800 alunos lá. Então, a gente tem pessoas que não são cristãs, só que a ideia é formar essas pessoas, treinar essas pessoas para elas exercerem dentro do ministério, dentro da orquestra da igreja, dentro da dança da igreja, dentro das coisas lá. Então a gente tem isso. E uma das coisas que eu falei para as meninas, eu falei, olha, eu preciso que vocês saiam daqui. Porque tem aluna que está comigo há 5 anos e não me larga. Ela tá lá. Tem outra que está com outra professora que não larga. Porque tá lá e é isso, eu gosto muito da minha professora, aprendo muito com ela. Só que eu falei, vocês precisam de experiências de fora. Vocês precisam estar em conferências, vocês precisam conhecer outros ministérios, vocês precisam ver o que inspira outros ministérios, porque talvez a minha referência, eu tenho como referência a Vivian Lazzarini, não sei quem conhece ela. Vivian Lazzarini, 2005, galera, ela tinha... Mas ela foi muito importante para mim, assim, na minha construção do ministério, porque ela era uma bailarina que se converteu e liderou o ministério. Então é a mesma coisa que eu. Então, eu tinha ela como referência. As meninas têm outros ministérios como referência. Só que a gente precisa entender quais são as referências dos outros também. Porque é assim que a gente aprende, a gente cria estímulos no nosso corpo. A gente precisa investir em aula, em estudos do movimento. Existe uma coisa que a gente fazia na época que eu dançava. Eu fiz balé e isso foi tudo bonitinho, foi a parte florida da minha vida bonitinho, tá? Mas, lembra que eu falei que eu sou formada em produção cênica? Eu me formei em produção cênica pela Federal e eu fiz lá algumas coisas meio estranhas, tipo abraçar tubo do ônibus, essas coisas que a galera das artes faz. Mas a gente teve eu fiz um curso de dança moderno, onde a gente tinha uma aula de contato e improvisação. E essa aula era só de improviso. Não era espontâneo, mas era improviso. A gente tinha que criar coisas nessa aula. Criar em duplas, criar em trios, criar em outras coisas. E isso fazia o quê? Fazia a gente explorar os movimentos. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma dança de 2 oitos com o meu dedo. Não sei, inventa, ele faz isso, aí ele sobe e desce,
É umas coisas meio piração, gente, mas era assim que a gente aprendia. E a gente ia levando isso pro restante do corpo, a gente ia trabalhando isso, o restante do corpo. Mas o que isso traz pra gente? Repertório. Repertório pra gente explorar e saber o que eu consigo fazer, o que o meu corpo faz e o que eu posso treinar mais para ele fazer. Então isso é uma coisa que a gente precisa investir em estudos do movimento. Crescer em expressão corporal, musicalidade, precisão e respiração. A gente precisa ter uma expressão e o nosso corpo ele precisa comunicar isso. A nossa dança ela tem um comunicado. A gente tem uma menina lá no ministério que ela é designer e ela tem uma especialização em moda. E ela pensa nos figurinos de lá. Então, ela pensa nos figurinos de uma forma muito preciosa, assim, de uma forma muito precisa. Então, se a gente tem uma proposta, ela pensa na cor, porque a cor simboliza tal coisa, eu acho que encaixa nessa coreografia. Ela pensa no tecido, do caimento, do que vai amarrado, ela pensa no tipo de brinco, se é ponto de luz, ou se vai ter que ser sem brinco, ou se vai ser assim, e ela pensa no cabelo, e ela pensa na maquiagem. Então essa maquiagem tem que ser mais puxada, eu acho que essa tem que ser mais esfumada, eu acho que essa tem que ser mais assim. Então ela cuida muito disso, glória a Deus pela vida dela, porque daí a gente não precisa pensar nisso, ela que pensa. Mas ela é muito criativa e ela pensa nisso num contexto, porque a nossa dança, tudo tem que comunicar, tudo tem que comunicar alguma coisa, tudo tem que trazer algo. Eu sei que a realidade dentro do ministério, muitas vezes é olhar para o nosso acervo e falar, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos cortar esse, vamos amarrar esse, vamos fazer isso, vamos misturar isso. Porque às vezes a nossa realidade dentro do ministério é essa. A gente precisa nos adequar a isso. Mas a gente precisa trazer isso também, entender isso como uma direção do Senhor para dentro do ministério. Porque às vezes acaba se tornando algo banal, algo que a gente faz assim, vamos assim mesmo, ou a gente já está acostumado, vamos fazer igual a esse. E às vezes a gente não permite que o Senhor nos use também nisso, para comunicar. Então essa parte da expressão, ela vem dentro disso também. Porque a gente precisa comunicar com o nosso rosto, com o nosso sorriso, com as nossas mãos, com o nosso tônus muscular. A gente precisa comunicar isso na nossa dança também, junto com todo o resto. A gente, às vezes, tem privilégio de talvez usar uma iluminação, às vezes dentro do culto, não funciona tão assim, tipo para dança do louvor, porque às vezes a iluminação é outra, mas às vezes talvez pensar nisso numa apresentação, sei lá, a hora que a luz apaga, a hora que a luz liga, a hora que a luz pisca, a hora que gira, isso tudo são coisas que a gente coloca dentro da nossa expressão, dentro da nossa ministração e que fazem parte da nossa ministração também. Então são coisas pra gente pensar, não é só dançar. Nunca foi, eu acho que vocês sabem disso. Não é só dançar. É muitas outras coisas que a gente precisa pensar. Investir em musicalidade, precisão, é uma coisa que a gente precisa entender. Eu vou fazer com vocês uma dinâmica daqui a pouco. E a gente pode trabalhar um pouco isso. A musicalidade, ela depende muito da maneira que você foi treinada a ouvir. Então, vou dar um exemplo meu e do meu noivo. Ele é músico e ele conta diferente. Ele conta errado, porque eu aprendi a contar até 8. Então, tudo eu começo 5, 6, 7, 8 e vou até o 8. E ele fala, essa contagem tá errada. Eu falei, tá errada pro seu violino, pra mim tá certo. Mas a gente precisa aprender a escutar, a entender o que isso faz no nosso corpo. E essa precisão é algo que a gente precisa ter muito. Sabe quando tem uma música muito agitada,
muito feliz e os movimentos estão mais devagar que a música, eles não estão tão fortes, tão firmes, isso a gente precisa ter dentro. A gente precisa colocar isso, colocar esse impulso dentro das nossas coreografias também. Eu coloquei respiração também, que é algo muito importante, porque tem gente que esquece de respirar, gente, é sério, tá? Respirem. Existem técnicas. Eu fiz um curso de respiração só em dança, que ele ensinava os momentos de você puxar o ar e soltar o ar na hora do giro. Então, na hora que você for saltar, você puxa o ar, na hora que você faz o plié e solta o ar lá em cima. E ele ensinou tudo isso, assim. E é algo que é muito importante, porque a gente precisa respirar e chegar até o final da coreografia. E a gente precisa entender os momentos de respirar, assim como dentro da música, né? Na hora do canto tem os momentos da respirada lá, que eu nunca consegui fazer, por isso que esse não é realmente o meu dom. A gente precisa ter isso dentro da dança também. E não é vaidade dançar bem. A gente não tá aqui para aparecer. O dançar bem é uma maneira da gente honrar o Senhor com aquilo que a gente tem de melhor. E o dançar bem não é ser um grande bailarino que faz muitas coisas, mas você entregar beleza. Eu não sei, acho que talvez a Meire não sei se chegou a conhecer a Bianca. Acho que chegou a Bianca, né? A Bianca foi uma professora lá do CF, Bianca Ferreira. Vocês podem procurar o Instagram dela. Assim, é algo muito legal que ela faz. A Bia, ela é uma baita bailarina. Ela é bailarina aqui do pernão que sustenta, que dá 15 mil giros, cai no chão, volta em pé. Assim, linda. No auge dos seus 21 anos, dançando lindamente. E ela dava aula de contemporâneo lá no CF. E quando ela fazia a coreografia dela era só braço. Era isso daqui, ó. Era braço, era isso, e era giro. E dela fazia todo mundo virando do lado ao contrário, e ela fazia outras coisas. Tecnicamente, ela podia avançar muito com a coreografia. Só que ela pegava um grupão onde tinha muitas diferenças de técnica. E ela conseguia fazer com uma maestria, deixar aquilo lindo. Uma coreografia inteira de braços lindo. Que cansava os braços, porque eu dancei já uma coreografia dela. Mas é uma coreografia que não tinha pernão, não tinha giro, não tinha nada. Era braço, caminhada, e agora vamos fazer de costas, essa fila faz de frente, e essa fila agora faz embaixo, essa daqui faz em cima, e era lindo. Não tinha uma técnica impecável, mas tinha uma beleza. Então isso é algo que a gente precisa entender, que é o nosso melhor. Se o meu melhor é eu sustentar minha perna em 180 graus, então eu vou fazer isso. Eu vou tentar isso. Se o meu melhor é eu me dedicar mais nos ensaios e tá aqui 100% nos ensaios, tá aqui me dedicando, é isso que eu vou fazer. Amém? Isso aí, gente. Eu gostaria de fazer com vocês uma dinâmica. Na verdade, assim. Vamos ver como a gente vai organizar esse negócio aqui. Eu acho que dá pra gente afastar um pouco as cadeiras. Eu arrasto isso daqui também.